onde eu quero falar para você de um assunto muito importante. Abra sua Bíblia em João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, 8, 32. João 8, 32. Nós vamos começar por aqui. Todos conhecem esse texto, não conhecem? Eu posso ouvir um amém de sua parte? Amém. Todos conhecem esse texto? Amém. O nosso presidente citou esse texto aí durante a sua jornada para a eleição. E esse texto tem valores muito profundos nele. Vamos lá. João 8,32, Jesus fala aos seus discípulos assim: conhecereis a verdade. E a verdade o quê? E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu pedi para colocar, peço para colocar aquela foto do Steve. O Steve é um personagem interessante, irmãos. Olha só. Alguns gostam de bicho. E eu vou introduzir a minha ministração nessa manhã falando do Steve. O Steve é o meu amigo aqui de Miami, do qual eu conheci agora, dia 17 passado, quando nós chegamos em Miami. E o curioso do Steve, irmãos, me chamou muita atenção, e o Steve é fruto dessa ministração agora de manhã, pelas minhas reflexões filosóficas a respeito do Steve e do comportamento dele. Você pode perceber que o Steve está aí, dentro de uma gaiola, e o Steve tem à disposição 24 horas por dia essa porta da gaiola aberta. Isso me impressionou e me chamou muito a atenção. Ele permanece dentro da gaiola e não sai da gaiola. Dia e noite, a gaiola aberta. E o Steve sobrevive daquilo que é colocado lá dentro. Então ele come, ele bebe a sua água. E ele vive naquele ambiente já há 4 anos, porque ele tem 4 anos de vida. Isso me chamou muito a atenção, irmãos. Porque o Steve tem para ele toda a disponibilidade de sair para fora daquela gaiola, avançar naquilo no qual ele tem como propósito de vida, porque ele é um animal. Isso me chamou muita atenção e eu comecei a refletir sobre nós mesmos, como filhos de Deus. Deus nos chamou para sermos extraordinários, porque Deus é um Deus extraordinário. Mas qual é o nosso comportamento acerca de nós mesmos e acerca daquilo que Deus determinou para nós? Se Deus nos criou de uma maneira extraordinária, e daqui até o final dessa ministração eu creio que nós vamos entender melhor um pouco disso, por que muitas vezes nós reagimos de maneira o quê? Incoerente, não desafiadora, e nos mantemos em prisões de pensamentos e de entendimento que nós achamos que é correto para a nossa vida? E nós que somos de Goiás, por exemplo, temos muitas particularidades, porque fomos criados de determinadas maneiras que alimentamos na nossa mente, na nossa alma, determinados pensamentos. E esses pensamentos, eles geram emoções, e emoções geram comportamento. A exemplo, lá em Goiás se conhece muito uma crença antiga, por exemplo, que se diz: menino, você bebeu leite, então não chupa manga não, faz mal. Quantos já ouviram isso? Talvez no seu estado tenha esse pensamento. Você comeu ovo, então não come pepino não é isso? Senão você vai morrer. Quantos já ouviram isso? Foram ensinos que nos foram passados e que esses ensinos permearam a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vida, ao ponto de até hoje, quando nós vemos um leite e uma manga, a gente acha que não combina. E quando a gente come um pepino, então morre de medo do ovo. É verdade ou não é? E aí nós tentamos, na verdade, fugir de tudo isso, mesmo sabendo que isso não tem validade. Porque olha só a combinação do leite com a manga. Vira um creme delicioso, principalmente se colocar leite condensado. Fica doce e legal, não fica? Uma bomba calórica, mas todo mundo gosta. Então, sobre nós foi colocado alguns pensamentos, e que esses pensamentos permeiam a nossa mente e automaticamente o nosso comportamento. Ou seja, nós reagimos baseados nesses pensamentos que nós tivemos. Assim também na nossa vida cristã, queridos. Foi plantado algumas maneiras, algumas formas de pensamento, que mesmo agora estando em Cristo Jesus,
Alguns desses pensamentos insistem em nos manter presos no passado. E esses pensamentos, essas condicionais, precisam sair de nós. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Diz que nós construímos em nós, para que de fato sejamos extraordinários, porque nós somos filhos de um Deus extraordinário. Amém. Posso ouvir um amém? Amém? Se somos filhos de um Deus extraordinário, nós então temos que nos mover, a agir de maneira, irmãos, que demonstre a glória dele aqui na terra. Nós não podemos ser diferente ou fazer diferente. Mas o problema é, como nós pensamos? Como nós vemos as coisas? O que você pensa sobre a vida? O que você pensa sobre o futuro? O que você pensa sobre você mesmo? Como está o seu pensamento da agora para frente? Isso envolve a sua vida pessoal? Isso envolve a sua família e seu casamento? Isso envolve o seu ministério? Isso envolve o seu chamado, o nosso, em cada uma dessas áreas que eu acabei de citar. Mas como nós reagimos com tudo isso? Com limitações ou com desafio? Porque na nossa vida nós temos limitações e temos desafio. E nós escolhemos o que abraçar. Nós escolhemos o que abraçar. Eu sou pastor há 25 anos. E como pastor também eu atuo na área de treinamento. Eu lido com pessoas o tempo todo. Pessoas cristãs e não cristãs. Eu trabalho também para uma organização em Goiás, que é o Instituto de Pós-Graduação de Goiás. Eu lido com treinamento empresarial também. Eu dou assessoria aos irmãos da igreja, como eu disse à pastora, na área empresarial. Como se desenvolver? Como melhorar a nossa performance? Mas trazendo todos esses valores para a nossa vida cristã, como nós podemos mudar a nossa mentalidade? Como diz Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como nós vamos tirar os ensinos que lhe foi dado antes de conhecer a Cristo? E trazer agora à existência aquilo que é a pessoa de Cristo na nossa vida, para que de fato vivamos uma vida extraordinária. Uma vida abundante. Como nós vamos trazer tudo isso? Desmistificando, retirando tudo aquilo que nos foi ensinado no passado. Ainda que alguns valores, ainda que algumas coisas sejam importantes. Mas nós devemos lembrar o que está descrito em Colossenses capítulo 1. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso significa que agora nós estamos em outra direção, em outra dimensão. E o nosso comportamento a partir de agora tem que ser de acordo com esse reino. Não mais com o outro reino. É tão interessante esse entendimento, porque se você está aqui nos Estados Unidos, por exemplo, qual a língua que você tem que falar? Dificilmente você vai ser compreendido falando português aqui com os americanos. No reino é a mesma coisa. Você foi tirado do império das trevas, eu fui tirado do império das trevas, e agora exige uma nova linguagem. A linguagem desse reino é o que tem que imperar em mim. Amém. E o rei desse reino se chama Jesus. Ele é o centro de todas essas coisas. E de acordo com aquilo que ele ensina na sua palavra, eu devo me mover, para que seja desconstruído alguns pensamentos que foram implantados em mim antes de conhecê-lo. Porque agora nós não somos mais escravos. Agora nós pertencemos a ele. E como nós pertencemos a ele agora, a nossa mentalidade tem que ser diferente. Romanos 12, verso 3 diz assim: não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, nós temos que pensar agora de acordo com o que a palavra diz que eu sou o que você é. Isso aqui é importante para todos nós. Pensar de maneira com que a palavra diz que nós somos. E a palavra aqui do texto que nós lemos, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos cada dia mais conhecer a Cristo. Quanto mais eu conheço essa verdade, tudo aquilo que foi implantado em mim como verdade, ela é retirada. Porque agora a verdade principal está manifestando. E se a verdade principal está manifestando, a minha mente vai sendo transformada. Eu vou sendo transformado dia a dia, como se for um espelho, olhando por ele. Então, essa palavra ela vai me lavando dia após dia. E eu sou transformado de glória em glória. Porque agora é um novo tempo. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Agora é um novo tempo.
Diga para a pessoa que está do seu lado agora, é uma nova jornada. Amém? É uma nova jornada. Mas Provérbios 23, 7 diz lá, sabe o quê? Assim como o homem imagina no seu coração, assim será, ou assim ele é. Como ele imagina no seu coração, ele é. Então é a escolha de como você está pensando, de como você está imaginando. E assim como você está se imaginando, assim como você está se vendo, você é. Mas a questão de tudo é como você está se vendo em Deus. Porque se você estiver se vendo em Deus, se você estiver vivendo em Cristo, é assim que você se apresenta, é assim que você se manifesta. E aí já então, não há impossíveis para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nova criatura é, e tudo se fez novo. As velhas coisas já se passaram. Há como viver uma vida extraordinária em Deus. Porque Ele nos criou e nos determinou para isso. Essa mensagem não é uma tentativa de colocar o homem no lugar de Deus, mas é buscar consciência daquilo que Ele designou para nós, para que de fato venhamos a viver aquilo que Ele designou para que nós sejamos aqui nessa terra. Porque o que eu tenho visto muitas vezes é que nós não temos consciência daquilo que Ele é ou daquilo que Ele deseja que sejamos. E nós precisamos hoje descortinar os nossos olhos. E eu espero em nome de Jesus que nessa manhã a gente consiga fazer um pouco disso. O que te falta para você romper e se tornar uma pessoa extraordinária? Vamos avaliar isso. Primeira coisa que nós colocamos aqui nessa mensagem é o quê? Troque o conforto pelo desconforto, pelo desafio. Troque o conforto pelo desafio. Troque o conforto pelo desafio. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Vamos analisar um pouco disso. Eu quero ser o máximo bíblico com você aqui nessa manhã. Tudo aquilo que eu falar, eu quero consultar a palavra para que sejamos fundamentados nela mesma. Posso ouvir um amém? Amém. Quantos estão comigo? Amém. Enquanto a gente abre a Bíblia, deixa eu fazer uma pesquisa aqui rapidamente, pastora. Quantos goianos nós temos aqui? Ergue a mão, por favor. Por isso que eu estou sentindo esse cheiro de piqui aqui, irmão. Formação de quadrilha, pastor. E a sua glória encherá a terra. Estava falando dos goianos também, viu, irmãos? Amém. Goiânia é igual o mato, pastora. Está em todo lugar. Tem em todo lugar, Goiânia, irmãos. Que coisa boa é os goianos. Para mim que viajo muito, já estive em vários lugares. Irmãos, por incrível que pareça, irmão, tem goiano em todo lugar. Eu estava na Índia e encontrei com um goiano. No Nepal, tinha goiano. Na África, tinha goiano. Na Bélgica, tinha goiano. Na França, tinha goiano. E em Portugal, então, irmãos. E eu conheci uma cidade aqui agora nos Estados Unidos que eu nunca vi ter tanto goiano. Em Maryland, Salisbury. Irmãos, o que é aquilo? Eu pensei que Montes Belos tinha mudado para lá. São Luís de Montes Belos de Goiás, achei que tinha mudado para essa região, irmãos. Nunca vi tanto goiano daquele jeito. E Goiânia é muito bom, irmãos, que você conhece sem perguntar. Quer conhecer um goiano? Responda comigo. Quer conhecer um goiano? Quer? Sim. Não, vou perguntar de novo. Quer conhecer um goiano? Sim. Observe como ele fala. Geralmente ele contrai as frases. Ele contrai a palavra. Tio é tio. Tijuão é. Exatamente. Ônibus, por exemplo, eles não falam ônibus. Por exemplo, se eu vi essa piada, eu vou contar para vocês. Enquanto a gente abre a palavra, a gente quebra o gelo um pouquinho. Amém, irmãos? Como eu dou aula há muitos anos, eu sei se você está comigo ou não. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. A mãe colocou água na panela para poder fazer um café. Permissão, pastor, para descer até aqui. Amém? E aí, então, a filha dela falou assim, mãe, e aí? O que faz agora? A mãe respondeu de lá, papopó. Entenderam? Pode colocar o pó. Então isso significa que Goiânia, irmãos, eles economizam tempo e palavra. Os bichos é economista. São formados em economia. Porque eles contraem tudo aquilo que eles falam.
E os gostos da culinária, então, irmãos, é um negócio espetacular. Se você vai em Goiás, em Minas, você vai achar muita proximidade, muita peculiaridade na forma de comer, tanto do goiano quanto do mineiro. E também na forma de falar. Eu diria a vocês que o povo goiano e mineiro é tão esperto, tão inteligente, que eles criaram um vocabulário próprio. Só eles que falam, irmãos. É verdade ou não é? Só eles que falam e só eles que se compreendem, de certa forma. Porque só com um negocinho ali de emoji no Facebook, eles já falam tudo. Dentro da linguagem deles. Eles estão colaborando muito ricamente com a extensão linguística do mundo. Amém? Vamos ver aqui, Hebreus capítulo 11. Então, a primeira coisa para que a gente precisa fazer para nós nos tornarmos extraordinário é trocar o conforto pelo desafio. Abraão aceitou isso. E por isso ele se tornou um homem, irmãos, que está sendo falado até nesse momento, agora que nós estamos aqui. Quantos mil anos Abraão já viveu atrás? E nós estamos aqui agora lembrando da vida de Abraão. Porque ele se decidiu a se tornar uma pessoa extraordinária. Ele atendeu o chamado de Deus. E no verso 8 do capítulo 11 diz assim, que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu o que, irmãos? Sem saber para onde ia. Ele trocou o conforto pelo desafio. Não há como ser extraordinário se nós não sairmos da nossa zona de conforto e aceitarmos os desafios que Deus nos dá. Na área familiar, na área profissional, na área ministerial. Quantas coisas precisam se fazer aqui na igreja, por exemplo, na área ministerial. Precisamos sair do conforto e aceitar o desafio. Abraão aceitou o desafio, ao ponto de partir para um lugar que ele não sabia para onde ia. Saia da sua zona de conforto. Se você quer ser extraordinário, e ser extraordinário não é ser bom, mas é mostrar que ele é bom. Ser extraordinário é manifestar ele aqui na terra, porque é a própria essência dele visitando a terra através de nós. Isso é ser extraordinário. O homem não é maior do que Deus, mas Deus no homem é extraordinário. Se Deus estiver movendo em nós, meu querido, tudo que você fizer será bem sucedido. É isso que diz a palavra em Salmo 128. Tudo que você fizer, você será bem sucedido. Porque lá diz o quê? Bem-aventurado o homem que anda e teme ao Senhor. Então, ser extraordinário é sair da zona de conforto. É aceitar os desafios. Que desafio hoje você precisa aceitar? Talvez hoje você tenha uma empresa, ou então você trabalhe de funcionário para alguma empresa. E Deus já falou com você para poder você ter sua própria empresa, mas, no entanto, você fica o quê? Esperando. Porque você está confortável, como Steve. Recebe o alimento todos os dias, está vivendo tranquilamente, tem água para poder beber, mas não sai da zona de conforto. Talvez você não tenha saído da zona de conforto no aspecto ministerial, no aspecto dos negócios, no aspecto da sua família. Precisa sair hoje da sua zona de conforto. Talvez a sua família precise de alguns ajustes e você precisa fazer esses ajustes. Como homem, como mulher, saia da zona de conforto. Aceite o desafio. Aceite o desafio. Aí a extraordinária manifestação de Deus irá com você junto. Porque você se manifestou, você se colocou pronto a aceitar o desafio. Aceite o desafio. Ninguém cresce sem preço. Ninguém cresce sem preço. Glória a Deus, pastor, que a senhora está escrevendo uma história social do Evangelho através desse ministério. Muitas vidas estão se voltando para Deus, conhecendo a Deus, por causa do trabalho, desse projeto que é feito aqui. Mas é muito bonito para nós que chegamos de fora, olhamos, vemos essas pessoas aqui, o testemunho delas. Mas se ela não tivesse aceitado o desafio? Não quero desmerecer o sexo feminino, mas quantos homens poderiam ter aceitado esse desafio aqui na cidade? Quantas pessoas poderiam ter aceitado outros desafios na vida? E que estão parados, esperando, como o Steve estava dentro da gaiola ali, tranquilo. Como tem comida, tem água, não precisa se preocupar com mais nada. Saia da zona de conforto. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Saia da zona de conforto hoje. Amém?
Lembre-se de Abraão que saiu, partiu sem saber para onde ia. Amém? Segunda coisa que eu quero me lembrar a cada um de nós rapidamente é o quê? Para que sejamos extraordinários. Aceite perdas temporárias. Quando você sai da zona de conforto, você tem que estar pronto para as percas temporárias. Sempre haverá percas temporárias. Já falamos sobre isso. Um dia ele foi na minha igreja ministrar, Degma, e antes um pouquinho conversamos rapidamente, né? Sobre algumas coisas. Se você não aceitar as percas temporárias, você nunca provará as grandes conquistas. Você nunca será extraordinário. Porque uma das emoções básicas do homem é o medo. E o medo não pode ser maior do que a fé. A fé precisa imperar de tal maneira que você aceita o desafio e enfrente as pequenas percas. Pequenas percas, elas são passageiras. E mesmo as grandes. Porque são essas percas que, na verdade, glorificam quem Deus é e demonstram o nível de fé que nós temos. É muito fácil falar de fé quando tudo vai bem. Mas é muito bom falar de fé quando tudo está difícil e que você sabe onde você vai chegar, você sabe onde Deus quer te colocar, você sabe o que Deus fazer, porque essa convicção foi plantada no nosso espírito. E então você pensa e age de acordo com a fé que Deus colocou em você. Isso é o diferencial daquele que quer demonstrar a glória de Deus aqui na terra. Porque quando Deus criou todas as coisas, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus olhou para tudo e viu que tudo era o quê? Bom. Ele estava querendo dizer e manifestar o seu extraordinário na terra. A palavra extraordinário significa tudo que é fora do comum. Tudo que é além. Você quer sair da média? Você quer sair da média na sua família? Você quer sair da média nas suas finanças? Você quer sair da média no seu chamado? Você quer sair da média no seu ministério? Aceite as pequenas percas hoje. O frio está vindo aí. Mas quantas horas você se dispõe a orar aqui na igreja? Para chegar no lugar extraordinário que Deus quer te colocar. Porque muitos pensam que as coisas acontecem assim, como num passo de mágica. Mas tudo depende do nosso comportamento diante dele. De buscarmos ele intensamente. E de vivermos nele intensamente. Aceite as pequenas percas. Olha o capítulo 11, versos 24 e 25, para você ver o que está escrito. Todos encontraram? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado o quê? Filho da filha de Faraó. Preferindo ser o quê? Junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres do quê? Transitórios do pecado. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ou seja, aceite as percas temporárias. Moisés aceitou o quê? Deixar de ser chamado filho da filha de Faraó. O que significava ser chamado filho da filha de Faraó naquele tempo? Tudo, irmãos. Riqueza, sabedoria para o mundo. Tudo aquilo que o mundo desejava da época é ser um egípcio. É estar no Egito. Irmãos, quando eu estive no Egito pela primeira vez, eu fiquei assustado com tudo aquilo. Com a glória do Egito. Mas muito mais assustado com o que se sucedeu com o Egito. Não tem uma língua própria mais. Não se fala uma língua própria mais, porque fala o árabe. Não se tem uma cultura própria mais. Não é dono do seu próprio território. Irmãos, para um império que dominou a história. Mas Abraão decidiu nem ser chamado filho da filha de Faraó. Decidiu as percas temporárias, porque ele sabia aonde ele iria chegar. Como diz o verso 8, partiu sem saber para onde ia.
esperando chegar na cidade que é construída pelas mãos de Deus. Se nós estivermos aqui, irmãos, baseados só naquilo que vai acontecer aqui, é muito pouco. Precisamos estar olhando para frente. Precisamos estar olhando para o alto. E eu digo para você agora, se você estiver preocupado só com aquilo que você vai conquistar aqui nessa nação, é muito pouco. Aqui você vai adquirir riqueza, aqui você vai adquirir muitas coisas. Mas você tem que preocupar com aquilo que é lá do céu. Aceite as percas temporárias. Aceite as percas temporárias. Em função de uma conquista extraordinária. Seja extraordinário nesses dias. Seja uma pessoa que manifeste o extraordinário de Deus aqui na terra. Terceira coisa que eu quero citar nessa manhã é: mantenha os olhos na promessa. Para que você seja extraordinário, a terceira coisa que nós devemos fazer é o quê? Mantenha os olhos na promessa. Durante o decorrer da nossa vida, queridos, terá muitas coisas que vai nos tirar a atenção. Vai nos roubar a atenção. Vai nos tirar do propósito. Tentar nos tirar do lugar no qual Deus estabeleceu para que estejamos. Mas nós precisamos entender, irmãos, manter o quê? Manter os olhos na promessa. Manter os olhos na promessa significa foco. Foco na promessa. Foco na promessa, olhar para aquilo que Deus falou. Olhar para o que Deus falou. Olhar para aquilo que Deus é. Isso é o que é? Manter os olhos na promessa. Abraão fez isso muito bem, irmãos. Abraão fez isso com muita clareza. A palavra de Deus diz aí em Hebreus mesmo, queridos, no verso 27, olha o que está escrito aí para você ver. Pela fé, ele fez o quê? Abandonou o Egito, não ficando amedrontado com o quê? Não ficando amedrontado com a ira do rei, não é isso? Antes, permaneceu o quê? Firme como quem vê aquele que é invisível. Firme como quem vê aquele que é invisível. Leia novamente, queridos. Firme como quem vê aquele que é invisível. Preste atenção. Firme como não é como aquilo que é invisível, mas como quem vê aquele que é invisível. Aquele está se referindo à pessoa de Deus. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, mantenha os seus olhos firmes na fé, olhando para aquele que é invisível. Esse é o segredo de ser extraordinário. E nós precisamos ser extraordinários aqui na terra, porque lá no céu não haverá nenhuma necessidade que eu e você manifeste alguma coisa do céu, porque vamos estar inseridos já naquele ambiente. É aqui que nós temos que manifestar a glória dele. E eu acho tão interessante a palavra de Mateus, no capítulo 5, quando os discípulos inquirem Jesus como orar. E Jesus diz o que para eles? Orareis assim. E a palavra que Jesus menciona ali é o quê? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não é isso? Seja feita a sua vontade. Não é isso? Assim na terra como ela é feita lá no céu. Olha só a ordem. Na terra como ela é feita no céu. Lá no céu, querido, já é feita toda a vontade de Deus. É aqui na terra que a vontade dele precisa ser feita. E como que ela será feita? Através de mim e você. E para isso nós precisamos ser extraordinários, queridos. As pessoas precisam de ver Deus. As pessoas precisam de ver Deus. E onde elas verão Deus? Em nós. Diga para a pessoa que está do seu lado, as pessoas verão Deus em nós. Deus nos criou de maneira extraordinária. Quantos creem nisso? Vou perguntar de novo. Deus nos criou de maneira extraordinária, queridos. É tão tremendo quando Deus falou isso comigo. Foi tão tremendo, irmãos, que eu fiquei vários dias tocado, comovido por esse entendimento que Deus me deu acerca da criação, a minha criação, acerca da criação da humanidade. Primeiro porque Deus, queridos, em Gênesis capítulo 1, olha só, tudo que ele criou, todas as coisas que ele criou, o texto se encerra dizendo, e viu Deus que isso era bom. Mas quando ele cria o homem, lá está bem claro, e viu Deus que isto era muito bom. Eu acho interessante essa ênfase que Deus dá.
Quando ele criou o homem e viu Deus que isso era muito bom. Ele reforçou aquilo que era bom. Se ele reforçou aquilo que era bom, é porque você não é qualquer coisa, eu não sou qualquer coisa. E eu quero até te dar uma boa notícia. Depois que você converteu, você ficou até mais bonito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você está até mais bonito. Um dia eu disse isso lá na igreja, e de repente meu filho caçula olhou para a mãe dele e disse assim, uai mãe, ainda bem que nós já nascemos bonitos, né? Porque nós nunca conhecemos o mundo, nós já nascemos no Evangelho. Aí eu achei aquela meditação e reflexão do meu filho muito interessante, ainda bem que nós já nascemos bonito. Mas eu digo para você uma coisa, antes de você aceitar Jesus, você era terrível de feio. E Jesus consertou tudo isso. Você está até mais bonito. Está ou não está? Porque é isso que tudo se fez novo. E as velhas coisas já se passaram. A dimensão em que eu e você estamos agora é extraordinária. É sobrenatural. Se nós tivéssemos a convicção daquilo que Deus preparou para nós, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano, irmãos, nós não estaríamos aqui tranquilos. Nós estaríamos, sabe como? Celebrando, correndo de um lado para o outro, jogando cadeira para cima, indo lá fora e voltando para não perder a mensagem. Quantos estão entendendo? Porque a nossa mente ela é limitada e ela não consegue muitas vezes compreender a dimensão disso, da grandeza que Deus é. E por não compreender isso, às vezes vivemos ainda limitados e como escravos, sem conhecer aquilo que Deus já determinou para nós. E Deus nos criou de maneira tão extraordinária, queridos. Quando eu olho para o Salmo 139, irmãos, eu fico pasmo com a palavra de Deus aí. Abra Salmo 139. Quantos tem salmos aí na sua Bíblia? Salmo 139. A partir do verso 13. Olha a declaração de Deus aqui acerca de mim e de você. Preste bem atenção. Eu tenho convicção em Deus, que agora a convicção no seu coração, ela vai brotar, ela vai se firmar de tal maneira que você vai sair daqui nessa manhã se sentindo o filho, de fato, do papai. Vou repetir de novo. Você vai ter a convicção de que você vai sair daqui nessa manhã se sentindo do filho do papai. Amém. Quantos querem ser dengados aqui nessa manhã? Amém. Isso é vocabulário adjetivo de goiano. Dengado. Não é isso? Porque ele quer isso para mim e para você. Essa convicção de tal forma. Porque, irmãos, olhem para mim um instante. Se a palavra diz em João capítulo 1, verso 12... Pois todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Vamos nessa reflexão um pouquinho. Serem chamados o quê? Filhos de Deus. Deixa eu olhar para você aqui agora. Quantos pais nós temos aqui nessa manhã? Quem tem filho aqui nessa manhã faz assim para mim? Seu filho é o mais lindo do mundo, é ou não é? Vou dizer de novo. Seu filho é o mais lindo do mundo, é ou não é? De vez em quando, seu filho vem correndo depois da escola para você, olha para você, e você abre os braços e diz assim, bem-vindo, coisinha horrível do papai. Você diz isso? O bichinho pode até ser feio, mas você fala e diz que ele é bonito. É ou não é? Porque para você, ele é bonito. Você acha que para Deus você é um qualquer? Você acha que para Deus você é um feio, um esquecido, um deixado de lado, um projeto que deu errado? Não é. Não é. E eu quero te dar uma boa notícia. Ele já te conhecia. Antes de você ser qualquer coisa. Olha o que diz a palavra. Verso 13. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou. Visto que por modo assombrosamente, essa palavra significa extraordinariamente, maravilhoso, me formaste. As tuas obras são o quê? Admiráveis, são extraordinárias. Aleluia. As obras de Deus são extraordinárias. Por isso eu e você temos que causar nesse mundo aqui um impacto. Tudo que nós fizermos tem que ser o maior nível de excelência possível, para que as pessoas olhem e digam, sabe o quê? Uau,
A gente cansa de ouvir isso aqui, não é isso? Uau! Lá na igreja, pastora, tudo que a gente faz que é excelente, sabe o que a gente diz? Fator uau. Uau! Porque Deus é assim. Oração, mais ou menos? Frequentar a igreja, mais ou menos? Dizimar, mais ou menos? Ler a Bíblia, mais ou menos? Trabalhar, mais ou menos? Estudar, mais ou menos? Ter uma empresa, mais ou menos? Nada disso Deus determinou para mim e para você. Deus determinou que eu e você sejamos extraordinários. Amém. Agora, isso só é possível através da pessoa do Filho dele. Aleluia. A cruz é o caminho para todas essas coisas, porque qualquer que quiser vir após mim, toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. É assim que funciona. Olha o que diz mais o texto aí, verso 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são o quê? Admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Olha o verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Verso 16. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia comigo? Aleluia. Olha o que diz o verso 16, queridos. Os teus olhos, o quê? Me viram. De que maneira? A substância ainda o quê? Informe. Deus te conhecia antes de você ter forma, meu querido. Deus te conhecia antes de você ser alguma coisa. Você era nada e Deus já te conhecia. Você era um líquidozinho e Deus já te conhecia. Deus já te conhecia, Deus já me conhecia. E sabe o que ele determina aqui nessa palavra? Olha só para você ver. Vamos ler o verso 16 de novo. Os teus olhos me viram, a substância ainda é o quê? Informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e o quê? Determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Pode aplaudir o Senhor. Quando nenhum deles havia ainda. Deus já havia escrevido acerca de mim e de você. Eu não creio em predestinação, não se trata desse assunto, mas se trata que Deus nos conhece. E o desejo de Deus é que sejamos bem-sucedidos, extraordinários em tudo. Em tudo. Extraordinários em tudo. O que vai encher essa igreja de gente, sabe o que é? É eu e você assumirmos a identidade de filhos de Deus. É isso. Eu descobri, Degman, que não é método, é consciência. Consciência daquilo que nós somos. E quando nós temos consciência daquilo que nós somos, irmãos, o diabo e o inferno tremem. Treme ou não treme? O diabo treme. Porque nós temos consciência de quem nós somos. Olha o que diz o verso seguinte, verso 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é grande a soma dos pensamentos de Deus a nosso respeito. E ele diz assim: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos bons, não maus. Se há algum mal, é que nós precisamos ter consciência da nossa identidade em Cristo Jesus. Amém. Ele nos criou de maneira extraordinária. Como eu estudo um pouco de psicologia, um pouco de neurociência, eu fui buscar esse entendimento na ciência. E quando eu fui buscar esse entendimento na ciência, eu fiquei pasmo com a grandeza de Deus. Nós temos 3 bilhões, 160 milhões, 700 mil letrinhas no nosso DNA. O nosso DNA só foi descoberto há pouco tempo. Mas o nosso DNA, no nosso DNA, há todas as informações a nosso respeito. 3 bilhões, 164 milhões, 700 mil letrinhas, que estão em pequenos filamentos. Esses filamentos, reflita comigo agora, preste atenção. É como se você pegasse uma régua de 30 centímetros, você pegasse ali 1 milímetro. Divide esse 1 milímetro em 1000 partes. Você tem um micrômetro. Pegue um micrômetro agora e divide em mais 1000 partes. Você tem um nanômetro.
Nesse nanômetro está esses 3 bilhões, 164 milhões e 700 mil letrinhas que falam da cor do seu cabelo, da cor dos seus olhos, da cor da sua pele e de todos os seus órgãos. As informações estão ali. Será que Deus é doido? Vou mais longe ainda com você, que esse Deus é extraordinário. O que Deus fez com Eva? Com Adão? Para que surgisse Eva? Adão, diz o texto lá do capítulo 2, que caiu em sono profundo. O que é sono profundo? Anestesia geral. E sabe o que Deus fez, irmãos? Da costela de Adão, fez Eva. Algo mais maravilhoso, mais lindo da terra. A obra mais extraordinária. Exatamente, pastor. Sabe por quê? Agora que a ciência descobriu o que são as células troncos. E de onde saem as células troncos? Da espinha e da coluna. E das costelas. Dali Deus fez, sabe o que é? Um clone. E Deus surpreendeu de tal maneira que não fez da mesma forma. Fez diferente. Você serve um Deus extraordinário. Eu ainda vou mais longe com você ainda. Eu arrepio todinho com esse negócio quando Deus me falou sobre isso aí. No nosso DNA, há uma sequência de números. Isso é tão tremendo, irmãos. Há uma sequência de números que, no alfabeto hebraico, por exemplo, a letra equivale a número. E há uma sequência no nosso DNA, 10, 5, 6 e 5, que são as letras do alfabeto. Yud, Rai, Vav e Rai. Olha só para você ver que interessante. 10, 5, 6 e 5. Uma sequência de filamentos naquela escadinha que tem no nosso DNA. Essa sequência de números 10, 5, 6 e 5 corresponde às letras do nome Iavé. O nome Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. E sabe o que significa isso? Que isso está no nosso DNA, correspondendo com 1 Pedro capítulo 2. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus te criou e Deus assinou dizendo que essa obra é minha. Então, a partir de hoje, vamos viver de maneira extraordinária. Não dá para ser menos. Não dá para ser mediano. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para levar uma vida cristã mediana. Não dá para ser, irmãos, mediano. Queridos, vamos ficar de pé. Deixa eu dizer uma coisa nessa manhã. A definição de ordinário e extraordinário. O ordinário é aquilo que você manda, não é isso? Mas o extraordinário é aquilo que manifesta isoladamente, sozinho. Preste bem atenção na comparação agora de ordinário e extraordinário. Preste bem atenção, queridos. Quantos estão comigo? Amém. Vou perguntar de novo. Quantos estão comigo? Amém. Olha só, o ordinário é o que vive na média. Ele é bom. O extraordinário é o que vive acima da média. O ordinário precisa de ordens. O extraordinário não precisa de ordens. Ele vai além. O ordinário olha para o presente. O extraordinário projeta o futuro. O ordinário precisa do resultado para se motivar. O extraordinário entra com a fé para dar resultados. Os ordinários são lembrados quando dão resultados. Os extraordinários são lembrados pelo estilo de vida que vivem. Você escolhe. O que você quer ser? Quer impactar essa terra? Deus nos criou, pastor, para sermos relevantes. E não podemos ser menos do que isso. Deus te criou para você ser relevante nos seus negócios. Deus te criou para ser relevante na sua família. Deus te criou para ser relevante ministerialmente no seu chamado. Deus te criou para ser além da média. Mas é uma escolha. Eu permaneço com a minha mentalidade de escravo. Eu acato a palavra que diz que Ele nos transportou
do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu que escolho ser nova criatura e entender que as velhas coisas já se passaram e que tudo se fez novo, e que agora em Cristo Jesus, como a palavra diz, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então, se eu estou nele, eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu sou fruto daquilo que é mais extraordinário nessa terra. Quando eu penso isso, eu choro. Eu choro. Porque esses pés aqui já pisaram 5 continentes. Eu tenho ex-alunos, treinamento, porque eu trabalho com treinamento, espalhado em boa parte do mundo, fazendo missões. Mas o dia que eu vi a foto do Steve, como o Steve falou comigo, irmãos. Ainda que seja um animal, mas eu trouxe os valores da vida do Steve para as nossas vidas. Eu escolho estar com a porta aberta e entrar por ela, ou estar com a porta aberta e permanecer como se ela estivesse fechada.